de um possível interesse do Vasco no Luan Cândido, jogador que foi do Bragantino e que pediu para sair do Bragantino. Ele era do Atlético Mineiro, foi pro Bragantino, jogou bem no Bragantino, é um zagueiro altão, que joga também de lateral esquerdo e jogou no Bragantino. É esse, menino canhoto, mas que pediu para sair do Bragantino e foi para o Grêmio. Mas no Grêmio não engrenou, não foi bem e tem uma possibilidade de negócio, mas por enquanto para o Vasco não tem nada. Eu falei com um empresário do jogador que hoje me disse, olha, por enquanto ninguém do Vasco me procurou, mas é um caminho que o Vasco quer, um zagueiro que faça a lateral esquerda. Um pouco dessa função que hoje ele preferiu improvisar o Puma e o Diniz gosta desse tipo de... Porque, por exemplo, o Cuesta também é um zagueiro que faz a ala pela direita, sabe fazer. Então você tem o Luan Cândido, que é um jogador alto, 1,90 m, é zagueiro de origem, jogou de volante também no Galo, me lembro dele de volante no Galo, e no Bragantino foi muito bem, jogou muito bem, alto nível, jogador de boa técnica, boa qualidade, mas no Grêmio... Não tem nada desse garoto, então? Por enquanto, nada. Eu ia te fazer duas perguntas. Primeiro, pode ter número de jogos dele no campeonato? E segundo, depois da segunda transferência no mesmo ano, pode ter a terceira? Pode. Porque, na verdade, é a segunda transferência dele, né? Porque ele saiu do Bragantino para o Grêmio e sairia do Grêmio para o Vasco. Então, não é a terceira, é a segunda. Sim. Deixa eu botar aqui, até vou pegar aqui. Luan, pegar aqui do meu aplicativo. A posição que ele jogou mais no Bragantino foi de lateral esquerdo, cara. Aqui, ó, Luan Cândido, na temporada, partidas, banco. Ele jogou Comebol Sul-Americana contra o Atlético Grau, 0-0. Copa do Brasil contra o Atlético, inclusive foi expulso nesse jogo. Cara, deixa o cara lá. Jogou o Grenal, então no Campeonato Brasileiro ele praticamente não jogou. Deixa ele lá. De zagueiro? Não jogou. Deixa ele lá. Jogou. O time do Grêmio tá horroroso, né? Não deixa jogou. Deixa ele lá. Ele, na verdade, ficou só no banco. Deixa ele lá. Com notas ruins, tá? O Grenal, por exemplo, ele esteve na final, o Inter ganhou do Grêmio por 2-0, nota 5,8. E no único jogo, Atlético Grau e Grêmio, no dia 7 de maio, 6,6. De lá pra cá, o Luan Cândido não entrou em campo. Não, parabéns. Mas ano passado ele jogou... Fica aí. Não, no Bragantino ele jogou muito bem, lateral esquerdo, cara. Jogou muito bem. No Bragantino ele tem aqui, ó, jogando direto. Não, mas deixa ele lá. Deixa ele. No Grêmio? Léo Ortiz e ele, exatamente. Ele é banco do Grêmio? Ele era lateral, Ele é banco no Grêmio? Ele é banco no Grêmio. O Grêmio tá uma draga. O cara tá no banco, pelo amor de Deus. O Grêmio tá muito mal, mas ele também está no banco, é assustador. Mas, pelo menos por enquanto, não há nenhuma informação que assim permaneça. Então, permaneça tudo assim. Porque pra zaga eu acho que tem o... Não, aí a gente pega os garotos, Francisco, pelo amor de Deus. De repente... Será que o parceiro do Luiz Gustavo, quando ele estava na base, não é tão bom quanto o Luiz Gustavo no Vasco? Porra, pelo amor de Deus, vamos trazer o cara. Mas ele é canhoto também, então já tem dois. Na lateral esquerda tem um lateral esquerdo na base, o Avelar, mas que não está vivendo uma boa fase. É bom jogador. Não, ele é bom. Do zagueiro Carlos Cuesta. Foi engraçado. Eu fiquei na madrugada lá, porque são 5 horas a mais na Turquia, mantendo contatos lá com jornalistas e com pessoas que a gente conhece. E recebi o telefonema de um cara que cobre o dia a dia do Galatasaray. Eu vou tentar lá ler o nome dele aqui, ó. Ugur Karakuluksu. É o nome do Ugur Karakuluksu. Gente boa, bacana. E aí ele postou no X dele, depois de conversar comigo. Um jornalista brasileiro, pediu minha opinião sobre Cuesta, perguntando sobre o que ele fez, por que ele fracassou no Galatasaray. E aí ele completou, como posso explicar isso a ele sem estragar a surpresa? Sinceramente, esse é o trabalho mais difícil que já aceitei. E ele me explicou o que aconteceu com o Cuesta. Na verdade, o Cuesta foi, depois de um ótimo período no aeroporto, no Genk, quando ele chegou... Não, no Genk da Bélgica, no Genk da Bélgica, ele fez 5 anos e foi muito bem na Bélgica. Ok. E foi contratado por quase 18 milhões de euros pelo Galatasaray. Dinheiro, hein? Dinheiro grande. Dinheiro grande. Opa. Foi pro Galatasaray e chegou ali em fevereiro. É só você entrar no Instagram dele, uma festa. Quase um negócio bitomaníaco.
fogos de artifício, aquela coisa toda. Só que o que aconteceu? No dia 2 de março, ele fez uma partida contra o Kasımpaşa, um time da primeira divisão da Turquia, foi 3-3. E ele disse aqui o seguinte para mim. Galatasaray comprou o Cuesta num apertado espaço para o fechamento da segunda transferência de janela de transferências. Precisava contratar um zagueiro e aí vamos trazer o Cuesta. O técnico Okan Buruk estava querendo jogar no 3-4-1-2 e precisava de um jogador que jogasse na zaga central. E ele foi a alternativa, não tinham muitas alternativas e foi contratado o Cuesta. Quando ele jogou, ele mostrou que ele precisava de um pouco mais de tempo para se ajustar e aprumar para corrigir os erros individuais. E, em detrimento disso, o lateral esquerdo, Eren Elmali, também foi contratado, foi muito bem no debut dele. E o que fez o técnico? Acabou com a linha de 3 atrás, voltou com a linha de 4. Botou o lateral esquerdo, botou 2 zagueiros, um lateral direito e o Cuesta foi ao banco. Ficou de fora. E ele não teve mais grandes oportunidades, até porque outros jogadores também tinham ido bem, como Davinson Sanches e também o Abdurrahim Bardati, jogadores contratados e que foram melhores do que ele. E ele me disse aqui, Flávio, a Liga Turca é uma corrida numa grande batalha e você pode ser julgado depois de poucos jogos e nunca mais ter chance. E isso foi o que aconteceu com o Cuesta. Num jogo, ele cometeu um pênalti contra o Kasımpaşa. Foi 3-3 o empate e ele foi responsabilizado pelo ponto perdido. Como eu disse, it's a very hard in a title race in Turkey. Quer dizer, a Liga Turca é uma corrida difícil para burro. Você não pode cometer um erro apenas que você pode ser sacrificado. E aí eu disse, poxa amigo, mas é uma pressão muito difícil. O Galatasaray perdeu o campeonato? Não, ficou a 11 pontos na frente do segundo colocado e foi campeão. Dificuldade, né? Porra, então esse... Mas é difícil. Eles foram campeão, mas mesmo assim, um jogo... Crucificou o cara. Os caras já deram no meio dele aqui. E agora abaixou uma regulamentação da federação, uma nova regra para jogadores estrangeiros. Os clubes podem ter, no máximo, 12... e tem que ser feito de 2 a 3 cortes dos jogadores estrangeiros. Então, a situação do Cuesta na Turquia é zero. Pô, se ele quiser vir pro Vasco, o Vasco for campeão com 11 pontos de diferença do segundo colocado, ele pode entregar também. Mas aqui o problema... eu levantei porra. Essa dúvida, o seguinte, o caráter de urgência que o Galatasaray tinha, tanto é que precisou de um zagueiro, o cara vai e falha, nego, afasta o cara, não é o mesmo do Vasco? Caráter de urgência? A gente vê aí o João Vitor, cara. O João Vitor, ele errou em muitos jogos, mas eu acho que essa temporada dele é melhor do que ano passado. Ano passado ele foi mais expulso, fez mais bobagem, fez mais besteira. Ele melhorou bastante com o Diniz. Melhorou, sabe? O último jogo ele foi eleito por nós o craque do jogo, cara. Ele recebeu o troféu da Fute Fanatic, craque do jogo. Ele fez uma ótima partida. Defensivamente, simples, a bola vinha na lateral, ele metia na lateral, não queria inventar. Tranquilaço. Não inventou, jogou um futebol normal como um bom zagueiro. Zagueirou. Agora, ele foi embora por conta de 2 jogos assim, aí faz uma cara engraçada. Eu acho que foi fora de campo. Também. Vale. Agora, o Cuesta chega com 26 anos, o Vasco está comprando o Cuesta. A priori é uma proposta de 6 milhões de euros por 60% dos valores econômicos dele. O Galatasaray fica com 40% ainda numa futura venda. E o Vasco vai pagar em 2, 3 anos. Até 2027 tem prestação lá. Pegou o carnezinho. É dinheiro, hein? Vai pegar um carnezinho, mas que se animou porque o João Vitor foi vendido nesse meio tempo. Então o dinheiro de entrada do João Vitor, parte dele já foi usado ou está sendo usado para convencer. A proposta do Vasco é a melhor que o Galatasaray recebeu, porque o Spartak Moscou também fez, mas o Vasco fez uma proposta melhor. O problema é que para o jogador, a proposta do Spartak Moscou é melhor. É mais grana. E aí eu perguntei ao Guru hoje, eu até brinquei, eu falei, mas ele estava querendo vir para a América do Sul para ficar próximo da seleção colombiana. Olhar... Será que ele... E o Guru me deu uma resposta, assim, muito comum a nós brasileiros. Flávio, jogador de futebol gosta de dinheiro. Então, não adianta. Não adianta. Então, o que fez o Admar Lopes? Pegou o avião, que nem o Galeão com bica,
foi lá e está tentando convencer o Cuesta a vir para cá. O Galatasaray não vai se opor, a proposta é boa. O Galatasaray está torcendo para que o Admar o convença e o Admar está nesse processo de convencimento. Mas eu me preocupei com esse caráter de urgência, cara, porque é mais um jogador aposta que a gente está trazendo, ou o currículo dele ser titular da seleção colombiana, jogou esse ano eliminatórias da Copa, contra o Brasil, inclusive, Brasil e Paraguai. É algo que pode referendar. Não dá pra gente também, jogou mal num clube, nunca mais vai jogar bem. Não dá pra esse cara se recuperar no Brasil? Não, você teve na seleção agora recentemente. Jogou em março. Em março. Aí... Só que ele nunca mais foi convocado. Por quê? Porque ele foi pro banco depois desse jogo, do 3-3. Nunca mais. Fora, ele jogou aí umas 2, 3. Ele jogou 8 partidas esse ano. 8 apenas. No Galatasaray. E é uma coisa estranha. O cara foi contratado em fevereiro, tá sendo negociado em agosto, né? 6 meses depois. Sim, mas ele foi convocado para a seleção no banco. Não, ele foi convocado para a seleção pelo que ele fez no Genk. Ele foi convocado, os jogos da seleção Brasil e Colômbia e Paraguai foram em março. Foi início de março, um pouquinho mais à frente. Então ele foi convocado pelo que ele vinha fazendo pelo Genk. Os caras disseram, ele jogou mal contra o Cacipas e o pessoal tá querendo comer ele vivo lá. O treinador, não interessa, eu vou convocar ele porque em janeiro ele tava jogando bem na Bélgica. Não. É isso. Atualmente